Boa tarde a todos. Que Jesus, nessa vibração de Natal, do mês do seu natalício, possa envolver a todos nós durante esse estudo, nos mantendo com os pensamentos em uníssono, sabedores que somos ainda aprendizes do seu Evangelho. Que dessa forma, a luz do Cristo nos amplie a visão interior, para que possamos perceber a grandeza do seu divino amor. O tema da tarde de hoje, humildade celeste, nós paramos para imaginar como é que nós iniciaríamos esse estudo. E percebemos que a humildade celeste fica para algumas pessoas, ainda para a gente, uma coisa às vezes um pouco distante, né? A humildade do Cristo, é a perfeição. E a gente, quando percebe essa perfeição, muitos de nós cria-se um desânimo por acharmos que nós estamos muito longe dessa perfeição. Então, eu resolvi estudar o tema humildade em termos até de vocábulo, né? O que significa humildade? A humildade significa a ausência de orgulho, de soberba. Quer dizer, pelo dicionário, humildade é a ausência do orgulho. Humilde é o modesto, é aquele que não é orgulhoso. Então, nós vamos ver que até pelas definições do dicionário, ele vai remeter sempre a palavra orgulho, como se o orgulho é a contrapartida dessa humildade. É o antagonismo, é o contrário, é a sombra dessa palavra. Então, é necessário que nós possamos conhecer essa palavra, orgulho. Mas conhecer, olhar, reconhecer e identificar, para que possamos acessar essa humildade. Porque se o orgulho é essa sombra, eu tenho que reconhecer esse terreno para saber como eu caminho em direção à humanidade e à humildade. O orgulho, ele nos diz, pelo dicionário do Aurélio, que é o autoconceito de si mesmo. Um autoconceito de si mesmo. A gente vai lembrar aquela frase que algumas pessoas falam, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o tal. É um autoconceito elevado de si mesmo, não é do outro, não. Ele sempre se eleva, né, o conceito que ele faz da própria personalidade. Esse é o orgulho. Nós vamos perceber que toda a moral do Cristo, ela se resume em duas virtudes, a caridade e a humildade. Toda a moral cristã vão ter esses dois pontos basilares, humildade e caridade. Contrárias justamente a quem? Orgulho e egoísmo. Então, sempre esse orgulho e esse egoísmo interrompendo o nosso acesso a essa virtude. É como se para ter essas virtudes, nós vamos ter que nos despojar desse orgulho e desse egoísmo que se demora dentro do nosso ser ainda. A humildade, ela é uma virtude que nivela todos os homens, né? Afastando essa ilusão de que uns são mais do que os outros. A humildade é essa virtude que tem essa potência. Ela vai nivelar. E ela é essencial para a nossa felicidade. Porque a felicidade do homem depende do conceito que ele faça de si mesmo. E do momento que eu me acho perfeito, eu não tenho nada que modificar. Aí eu me iludo. Aí eu não atingo essa humildade. É igual a pessoa que se acha com saúde perfeita, ela não se preocupa nem com a saúde, nem vai buscar o médico. Olha que complicação. Então, a humildade vai nivelar todos os homens. Ora, eu quero ser igual, eu tenho que ser igual, então eu vou ser um clone, né? A ideia às vezes nos passa assim, eu não quero ser igual a ninguém, eu gosto de ser diferente. Mas nós vamos lembrar do Pai, que diz que nós todos somos iguais perante a Ele, perante a Deus. Então, nós vamos, durante o estudo, perceber ainda como é que eu posso ser igual com características tão diferentes, porque o Pai nos falou dos talentos. Os talentos são diferentes, as possibilidades são diferentes. Então, como é que ele vai explicar isso? Nós vamos lembrar, então, que vamos dar uma olhada, né? Um passeio pelo orgulho.
O orgulho, ele tem seu início no instinto de conservação. Era necessário, para que o ser se conservasse, tivesse orgulho. Tudo que Deus faz é certo, é justo. O homem que, abusando desse instinto, extrapolando, é que o torna prejudicial e pernicioso. Então, esse orgulho pelo homem, quando ele foi abusado, que Deus lhe deu, é que se tornou esse prejuízo. Quais são as causas desse orgulho? O que a gente pode ter como causa? Primeiro, a falsa ideia que o homem tem, né, que ele faz da sua vida. Esse homem, na maioria das vezes, não sabe de onde ele vem. O que não sabe de onde vem? A questão da preexistência da alma. Então, ele acredita-se ser mais do que ele realmente é. Ele se ilude com a sua pessoa. Ele também não sabe para onde ele vai. Ele não tem essa noção de vida futura. Então, como ele não sabe para onde ele vai, ele fixa o seu pensamento no hoje, nas questões terrestres. E quando ele fixa esse pensamento no hoje e no agora, ele vai ter vontade de fruir e gozar todos os prazeres da vida. E aqui a gente vai lembrar daquelas doutrinas que existem por aí, chamadas hedonistas, né? De vez em quando tem até no jornal, convidando para sociedades hedonistas. São pessoas que entendem que a única felicidade e a finalidade da vida é aproveitar todos os prazeres, beber todas, né? Comer todas, sair com todas, eu quero dizer, todos os prazeres, todas as situações. Ele não tem limite. O que interessa é que eu estou vivo hoje, amanhã ninguém sabe, ele acha que ninguém veio para contar, então eu vou aproveitar esse meu hoje. E aproveitar para ele é usar os gozos da terra na sua última instância. É aonde ele paga um alto preço por isso, em termos de saúde, em termos de desequilíbrio emocional, psíquico, enfim, ele vai gerar os seus N desequilíbrios que nós encontramos pela sociedade. A outra causa desse orgulho é a crença na superioridade individual. É o famoso eu grandão. Eu só acredito em mim, né? E só consigo ver eu e o meu umbigo. Eu não vejo nada na minha frente, não vejo ninguém acima de mim, nem abaixo de mim, nem atrás de mim. As outras pessoas são só figurantes, né, de um script que Deus montou para mim. Os outros vão andar e passear pela minha vida sem a menor importância. É a famoso eu megalomaníaco, né? São aquelas pessoas que são apaixonadas por si só e querem nos obrigar a ser apaixonadas por ela também. Na maioria dos casos, isso vem com a questão do narcisismo. Nós vamos perceber quais são as consequências, né, desse orgulho na pessoa. Algumas consequências. Nós vamos perceber o melindre. São aquelas pessoas que se melindram por tudo. Tudo que você fala, ela, ai, viu como é que fulano falou comigo? Viu como é que ele olhou para mim? Passei por ali, ó, riram. Eu não admito que riam assim de mim, que falem assim comigo. São os melindres. Geralmente, o orgulho permite que a pessoa seja muito melindrosa pela audição, mas pouco pelos lábios. São aquelas pessoas que nos adoram dizer as verdades, né? Mas comigo eu sou assim, ó. Eu sou muito sincera. Dou a quem doer. Eu sou sua amiga, eu tenho que te dizer essa verdade. Pá! Mas em contrapartida, essas pessoas são sensíveis, são frágeis pela audição. É interessante, né? Porque é um antagonismo essa fragilidade. Isso é o orgulho. Só que não é, ela não sabe, nós às vezes, nós todos, não percebemos quando nós temos essa atitude. Às vezes é ignorância, quando eu falei, o orgulho é a ignorância dos reais valores da vida. Ignorância no sentido de desconhecer, de detectar, de dar nome ao orgulho. Dar nome-se de outra coisa, mas é orgulho. Nós vamos ver como consequência também que o orgulho vai nos desviar do autoaperfeiçoamento, porque ele nos ilude, né? Eu acredito que eu sou melhor, eu vou afastar tudo que quiser e tentar me esclarecer. Qualquer pessoa que venha para conversar comigo,
eu vou afastar delicadamente, porque não me interessa ouvir, não me interessa mudar. Por quê? Porque eu sou iludida. Eu costumo dizer que o espírita, ele é orgulhoso, egoísta e tem todos aqueles istas da vida. Uma coisa que o espírita não pode mais se permitir a ser é iludido. Iludido não. Nós temos que ter já a capacidade e o entendimento de nos olhar e de começar esse processo de autodescobrimento. Então, nós vamos ver que o orgulho nos afasta justamente desse autoaperfeiçoamento, né? O povo oriental, os hindus, chamam essa ilusão de Maya, né? Eles simbolizam isso com uma teia de aranha. Por que a teia de aranha? Porque da mesma forma que essa teia de aranha oculta a aranha, ela a revela. É paradoxal, né? É interessante a questão da teia de aranha. Você vê uma teia de aranha e você não vê aranha, porque ela está oculta. Mas aquela teia também revela que ali tem uma aranha. Por isso eles chamam isso de Maya, onde o homem deve buscar se aperfeiçoar e destruir essas ilusões. Outra questão é que o orgulhoso, ele não aceita, né, direitos de igualdade, porque ele não admite que o outro tenha direitos mais do que ele. O orgulhoso não admite a lei de liberdade, porque a liberdade é só sua, o outro é para ele escravizar. O orgulhoso não admite também a fraternidade, porque é inconcebível ele se sacrificar em nome de alguém ou de alguma coisa. Essa é uma das consequências do orgulho. Aí nós vemos as consequências, como é que algumas consequências, lógico, né, que a doutrina espírita nos traz. E qual seria o combate, então, para essa questão do orgulho e do egoísmo? O combate, pelo próprio Allan Kardec, é atacar o mal, é ir em direção a esse mal. Aonde? No outro, por aquele processo, né, de projeção, eu vejo para ela e sei apontar todos os pontos de orgulho dela. Eu olho para outra pessoa e conheço os pontos de egoísmo. Isso é uma, né, eu projeto no outro aquilo que eu não quero ver em mim. É mais cômodo. É uma forma de se ver também. Mas qual que a doutrina espírita nos traz? Se não o autoconhecimento. Algumas pessoas poderiam falar assim, encontrar orgulho em mim? Aonde? Nas atividades do dia a dia, nas questões do cotidiano, nas questões mais simples. E não creiam vocês que isso é procurar agulha em palheiro, não. Isso é que nem virose. Está aí, ó. É só a gente parar para pensar o que a gente fez durante o dia que a gente vai conseguir fazer essas identificações, vai conseguir fazer esse discernimento do que foi momentos de orgulho ainda do nosso ser. Nós inventamos outros nomes, mas a base, a essência é o orgulho. Bem, outra forma de combater, a crença em Deus e na preexistência da alma. Por quê? Porque quando eu creio em Deus e não creio na preexistência da alma, nas minhas outras vidas anteriores, eu acredito que o que eu tenho hoje, se for ruim, Deus resolveu me prejudicar. Ele foi injusto. E o que eu tenho de bom, que deu certo, ou seja, em termos financeiros, ou de família, ou de saúde, Deus me privilegiou. Eu sou uma pessoa privilegiada por Deus. Eu nasci e Ele falou, esse aqui vai se dar bem, esse aqui vai se dar mal. Essa é que dá a crença em Deus, mas não na preexistência. E quando eu não acredito nem em Deus? Bem, quando eu não acredito em Deus, eu digo que eu tenho a obra do acaso, eu sou uma pessoa de grande sorte, e posso dizer assim, mérito próprio, que Deus nada. Quantas pessoas a gente conhece que falam assim, que mané, Deus o quê? Não vai eu trabalhar para ver se eu tenho alguma coisa, não vai eu estudar para ver se eu faço alguma conquista. Essas pessoas acham que o que elas possuem são apenas questão de mérito pessoal. Não existe Deus nessa situação, me colocando a questão das bênçãos, a questão da proteção, a questão do incentivo. Ela não entende nada dessa forma. Quando o ser humano crê em Deus e crê na preexistência da alma e entende a vida futura, o que isso vai ocorrer? Bem, ele sabe
que Deus nos criou todos como? Simples e ignorantes. Todos somos iguais, simples e ignorantes. Com que objetivo tem a nossa alma? Chegar à perfeição. Bem, se todos nasceram simples e ignorantes, e todos vão ter como finalidade a perfeição, aonde está a diferença? A diferença está justamente nesse caminho. Esse caminho entre o início e a finalidade, ele vai se dar por trabalho. É trabalho próprio de cada espírito. É o seu empenho no seu progresso. Então, onde está a diferença? Se o início é igual e a finalidade é a mesma. A diferença está no tempo. O tempo que cada espírito vai utilizar para o seu aperfeiçoamento, para o seu trabalho, para as suas conquistas. Então, a lei é de igualdade. O que está sendo modificado? O tempo. A maturação do espírito. Quando a gente fala assim, cada um tem o seu tempo. Não estamos aqui perdidos nesse caos, o universo não é um caos. Cada um no seu momento, cada um na sua hora. O pai não abandona nenhum dos seus filhos. Não é isso que nós aprendemos aqui? Então a diferença é tempo. Um espírito trabalhou mais, progrediu mais, se encontra na linha de evolução espiritual à minha frente, isso é lógico. E isso só se dá por trabalho próprio, autoaperfeiçoamento. Eu não posso, nem no filho que mais amo, modificar os seus desígnios, entrar na cabeça de uma criatura e fazer modificação. Isso é uma janela de dentro para fora, né? E além desse combate, vem em nosso encontro a doutrina espírita. O que a doutrina espírita faz? Ela vai fazer esse homem se identificar com essa vida futura. É fazer ele perceber que a vida hoje é um dia na eternidade. Vai fazer esse ser humano entender, né, que tudo na vida dele é acessório. O centro da vida dele tem que ser Deus. A evolução é a esse ponto. Sim, senhor. Tudo na sua vida como centro será Deus. E o restante será acessório. Ele vai entender que essa reencarnação são as diversas escolas que o espírito tem que aprender. Então, hoje ele tem a prova da pobreza, para aprender a ser mais resignado, para ser mais paciente. Outro tem lá a prova da riqueza, que é tão complicada ou mais quanto essa, onde ele vai aprender a ser abnegado, onde ele vai ter que aprender a privar-se por vontade própria. Ele é um ministro da caridade. O outro vai vir com a prova da falta de saúde. Ele vai, cada um, nessa encarnação, está aí a vida ensinando. Quanto mais resiste, mais aquilo insiste. Porque a educação é aquela. O nosso pai não é pai de recompensas. O nosso pai não é pai de aprovação. O nosso pai é educador. O nosso pai quer o nosso aprimoramento. Deus não pune ninguém. A educação é nossa. A gente aprende por processo de educação. Às vezes é dura a educação? É. Claro que tem que ser. Nós somos ainda espíritos tão endurecidos. Bem, então como é que nós podemos perceber na situação do dia a dia se nós temos orgulho? Será que nós somos orgulhosos? Aqui no Centro Espírita tem alguém orgulhoso? Né? Tem gente que fala assim, eu tenho orgulho de ser humilde, hein? Não tem? Orgulho de ser humilde? O que é esse orgulho de ser humilde? É ignorância. É ignorância até do vocábulo. Porque se orgulho, né? Com orgulho você não pode ser humilde, como você vai ser orgulhoso por ser humilde? Mas você vê que na maioria dos casos não é nem orgulho da pessoa, é ignorância. Então a palavra orgulho também, às vezes, ela é utilizada de uma forma normal. Trabalhei a vida inteira e consegui educar meus filhos, eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho desse, eu não sei como, mas é no bom sentido. No sentido de satisfação, no sentido de prazer, no serviço de consciência tranquila. É nesse sentido que a gente existe esse bom orgulho. Nós temos orgulho do nosso corpo físico, que eu separei, que é a questão da vaidade, né? Como é essa questão da vaidade? É o narcisismo, né? Eu sou lindo, eu sou forte, eu sou maravilhoso, olha, que beleza quando a pessoa, né, tem beleza.
as portas se abrem. A gente não vê isso na televisão? Isso é falado em alto e bom som para todo mundo. Então a gente vai fazer o quê? Então eu vou me mortificar? Eu vou depreciar o meu corpo? Não. Existe em doutrina, né, o ascetismo, né, é uma doutrina religiosa, lá de alguns povos, principalmente do Oriente, que eles mortificam o corpo físico através de exercícios chamados asceses, aonde, através de jejum, através de oração, mas também de penitências no corpo físico, ele intenta atingir a virtude, né? Como se você mortificando esse corpo, machucando e macerando, você alcançasse as virtudes necessárias. Nós vamos perceber que o que acontece são apenas fenômenos de epiderme, né? Fenômenos de pele que vão ficar machucados. Mas o espírito, mesmo ruim, ele não anda à base de chicotada ainda. Então, Pedro fala que o nosso corpo é o tabernáculo divino, né? Paulo nos diz que o nosso corpo é o vaso sagrado que temos que purificar. O que nós vamos entender, então, com esse corpo físico? Que, na medida do possível, eu tenho que saber que objetivo eu estou dando a esse corpo. Essas células que se reuniram pela inspiração de Deus, foi para proporcionar a esse espírito vir à Terra para aprender. Eu tenho que cuidar desse corpo físico? Tenho. Tem que ver a minha saúde física e emocional, a questão da higiene, porque através desse corpo eu estou aqui encarnada. Agora, é diferente de eu ter como objetivo simplesmente manter uma juventude, porque é uma luta em glória. Porque esse corpo é tão frágil que qualquer acidente o derruba. A velhice, uma doença. E quando a gente se prende só nesse corpo, que dor é essa que vai ser? Quantos espíritos têm dificuldade, né, em desencarnar face a esse corpo que eles tanto cuidaram e ficaram naquele processo narcisista? Tem gente que a gente tem vontade de perguntar, tem alguém aí dentro? Não tem? Dá vontade de sacudir e falar, tem gente aí dentro? Que a pessoa, ela é aquele monumento, né, por fora e consegue ser de uma vacuidade interna assustadora. Então, o objetivo é perguntar, o que nós temos feito, então, com esse templo divino? Outra questão que nós podemos também questionar é do orgulho que nos atrapalha a atingir essa humildade na capacidade intelectual. Interessante sobre isso, olha, gente, não sou eu que estou falando, não. Isso é do livro Chico e Emmanuel, vamos deixar isso aqui bem claro. É uma conversa entre nada menos do que Chico, Dona Ivone, Bezerra e Emmanuel. Olha, que é lacreme de lacreme isso, né? Sobre a questão da intelectualidade. Que Chico, só um minutinho, perguntou a Dona Ivone, né, sobre quando a Dona Ivone Pereira, uma médium já desencarnada, para quem não sabe, ela tinha uma facilidade incrível de desdobrar. Então, estava sempre com os mentores dela. E Chico queria saber sobre a questão dos espíritas. Olha, isso tem muito a ver com a gente. Ele pergunta assim, um dia encontrando Dona Ivone, ela respondeu que algumas vezes conseguiu o seu intento ao desdobrar-se do corpo físico. Questionei-a se os espíritos com quais se encontrava na oportunidade tinham alguma opinião formada sobre a atitude pouco fraterna dos espíritas. E ela disse-me que o Dodô Bezerra conversava muito com ela a respeito do assunto. E que, embora demonstrasse preocupação, dizia que os espíritas estavam fazendo o que podiam fazer, de vez que a maioria deles eram delinquentes. Espíritos que haviam caído nas vidas anteriores pelos abusos da inteligência ou pelo excesso de personalismo. O que é o excesso de personalismo, se não esse orgulho? Nós estamos aqui, fazemos o que podemos fazer. É por isso, meu filho, continua Chico, que encontramos nas fileiras espíritas tanta gente que se diz ter sido barão, princesa, marquesa, rainha ou algo semelhante numa existência passada. Afirma Emmanuel que eles foram mesmo e hoje estão por aí resgatando seus débitos.
Porque as lavadeiras, os lavradores, os serviçais humildes já estão todos nos planos superiores. Olha, gente, está cheio de marquês e rei mesmo, porque os outros já, foram caminhar na nossa frente. Então, essa questão do excesso do personalismo, tem. A gente não pode se iludir que tem. A gente tem que aprender a lidar com isso. E não tentar botar uma teia de aranha nessa situação aí. Então, por que é necessário intelectualizar espírito? Claro que eu tenho que intelectualizar meu espírito, porque se eu for somente boa, reter a bondade, o que adianta? Para ser bom, eu não posso reter a bondade, eu tenho que distribuir bondade, e eu, para distribuir bondade, eu tenho que ter inteligência e discernimento. Tem uma história que eu acho muito interessante, a do pomicultor, né? Ele, numa árvore, ele irriga e dá adubo. Na outra árvore, ele dá poda. Nas duas, ele está querendo a melhoria daquela árvore. Mas é a forma de distribuir o amor para as suas árvores. Da mesma forma, somos nós. Algumas pessoas, nós vamos dar o ombro. Nas outras, nós temos que ter mais energia. Isso tudo é amor. Por isso, eu tenho que ter inteligência até para distribuir esse amor. Senão vai virar uma coisa piegas. Eu sou apaixonada por tudo e por todo mundo e vivo numa contemplação sem discernimento. Eu tenho que ter o amor, tenho que ter o conhecimento e tenho que ter firmeza, né? Que é outra coisa que eu também tenho que ter. Mas a questão da inteligência, a gente se pergunta, para que eu quero essa inteligência também? É para olhar assim o outro e falar, já te expliquei, Glorinho, isso tantas vezes e você não aprendeu. É para isso que eu quero inteligência? Para fazer aqueles olhinhos miúdos que algumas pessoas fazem, como se estivesse olhando uma coisa assim tão insignificante lá embaixo? Não pode ser, né? Que Deus deu inteligência para a gente. Para chamar o outro de burro, para ignorar, tá nem ouvindo? Ai, sempre aquelas mesmas questões. É para isso que eu tenho inteligência? Não pode ser. Né? Se a inteligência foi dada para ser, né, uma coisa pelo qual a gente cresça e se liberte, para que eu vou me libertar? Se eu não tenho condições de utilizar e ajudar aqueles que se demoram ainda no entendimento. Para quê? Para que o professor que olha para os alunos e fala, não vão aprender nunca? Ou o professor e o educador é aquele que vai até o aprendiz e sobe junto com ele? O professor não é o que fica, é o que busca e traz e redime. Não é essa a ideia que nós aprendemos? Então, nós vamos lembrar também que podemos usar a nossa inteligência para as máquinas, né? De destruição. Quantas pessoas usaram inteligência aí para a guerra? Ou então para fazer panelinhas e grupinhos, né? Aqui é a nata, né? Que não se... É isso, é inteligência? Quantos espíritos retornam à carne em verdadeiros cárceres cerebrais? Na idiotia. O que não são esses espíritos, senão mentes altamente de poder de inteligência que foi necessário, através do desequilíbrio mental, que essa energia mal distribuída, essa energia mal direcionada os levou para esse desequilíbrio, retornam à carne, jungidos num corpo enfermo. Nós sabemos disso. É para isso que eu quero inteligência? Se eu sei que eu vou ter que dar conta de cada talento meu, qual é a minha responsabilidade que eu estou fazendo no meu conhecimento? Tem gente que até para dar receita de bolo não dá certo, gente. Não fala que não vai dar o pulo do gato? Já viu? Receita... Imagina, então, uma coisa mais séria. Você ser um cego na mão dessa pessoa. É complicado. Nós vamos perceber também sobre a questão da inteligência quando Cristo falou dos simples e dos humildes. Quem são os simples e humildes? Né? São aqueles que se humilhavam perante o Pai mesmo, porque sabem que não são nada. Não são nada. E quem são os prudentes e os sábios? Senão aqueles arrogantes, que são os detentores, que acham que Deus e ele estão igual a igual. Os humildes são os flexíveis perante a vida. Podem mudar, podem se aperfeiçoar, não estão ligados, nem acorrentados, nenhum tipo de mídia, nem de poder aí fora. É uma bênção. Nos dias de hoje, ter essa flexibilidade de pensar.
Nós vamos também rever a questão da humildade sobre a condição social. Condição social, financeira, sexual, de raça, de credo, né? É aquele famoso, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou filho? Nas sessões de obsessão, gente, pasmem, tem espírito que chega perguntando isso. Você sabe com quem está falando? Ele mesmo perdeu a noção desses títulos todos que o iludiu. Quantas pessoas oprimem com a sua condição social, né? Nós vamos lembrar, mais uma vez, dessas relações sociais. Quantos povos se perderam por orgulho de raça? Por isso que eu sou contra qualquer tipo de camisa que fale sobre raça. Eu não acredito nessa questão de orgulho de raça. Eu acho que isso já levou a humanidade para situações muito complicadas. A ideia não é fazer, eu sou melhor, né? Nós somos iguais. Nós vamos entender que essa humildade nos coloca como iguais. A nossa diferença é apenas de tempo. E do qual aquele que está na frente, que se bobear, vai ficar estagnado por qualquer coisa, que se ele se apaixonar por ele mesmo. É tempo. Eu não ando sozinha, eu para caminhar, dois me puxam, eu tenho que puxar alguém atrás de mim, que senão não chego a lugar nenhum. Então, quando nós pensamos nessas opressões dos orgulhos sociais, nós vamos ver hoje em dia essas relações de patrão e empregado. Quem é o patrão? É o dono. Ele pode ter mais conforto? Pode, tem, ele trabalhou por isso, ele lida com lucro. Mas é para que ele tem empregado? Para humilhar? Então, o nosso orgulho é para isso, para mostrar, eu tenho e você é ninguém? Você depende de mim? Não é assim? Orgulho de sexo, quanto tempo teve, né? Os regimes patriarcais, tudo muda, gente. Quantos povos e raça, Roma foi o grande império, hoje não é mais. Hoje nós temos outros povos como império do mundo. As situações mudam, as escolas, é necessário que cada um passe por todas as provas. Hoje quem não tem, amanhã certamente vai ter. E Deus queira que saibam usar. Porque, olha, será que se nós tivéssemos em outras condições, não digo todos não, mas algumas pessoas em outras condições, com conforto, com facilidade, sem sentir as dores, estaríamos aqui hoje, gente? A boa nova, né, Jesus já falava, não é para os triunfadores do mundo, não. Os triunfadores do mundo, eles não querem nenhuma boa notícia, eles já têm. Eles têm tudo. Eles têm beleza, eles têm poder, eles têm riqueza, eles têm pessoas o servindo. Para ele está bom. Para quem que veio o Evangelho? Para quem veio o Cristo? Senão para os vencidos do mundo. Por quê? Porque aqueles que a sorte é adversa, que o faz chorar, ele escuta melhor a voz de Deus. Ele percebe que aquilo era uma grande ilusão, que a juventude vai, que os filhos vão, que marido e mulher também vão, que a casa são tijolos, que o carro é uma máquina. Ele vai ter sede de coisas mais profundas. A sua insatisfação não é satisfeita por essas coisas. A fome é espiritual. O espírito necessita de aprendizado. É aonde ele começa a acordar. Por isso que o Evangelho veio para os vencidos. Então não pensamos, né, que quando a gente se coloca também em questões religiosas, olha, eu estou salvo, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu estou salvo. Não está não, gente. A salvação não se dá por nenhuma filiação religiosa. A salvação do Cristo, ele foi claro quando ele disse que seria pela caridade, pela humildade. Então não adianta bater na porta e milagre não vai existir nesse ponto. Nós vamos entender que no próprio centro espírita encontramos pessoas com necessidade de um Deus ainda inflexível, de um Deus impiedoso, de um Deus orgulhoso. Deus não é inflexível. Algumas pessoas entendem
que para resgatar os seus passados de erro, elas vão ter que sofrer muito. Jesus falou para Maria de Madalena, o amor cobre a multidão de pecados. Você muito amou. Então é pelo amor também. A gente não tem que aprender só pela nossa educação de sofrimento, não. É por amor. E como é que a gente vai amar? Como é que vai amar? Amar só os de casa? Ainda bem que a gente já está amando os de casa, a gente já está amando um amigo. Mas quando é que a gente vai dilatar? Né, o nosso coração endurecido. Isso vai ter que ser ampliado. Isso são essas escolas da vida que nos possibilita essas diferentes visões. Outro dia eu vi uma carteirada, essa semana foi a coisa mais interessante, numa blitz, um senhor dentro do carro, ele colocou alguma coisa no porta-brisa, e eu, nada curiosa, né, já botei ao lado, me posicionei para olhar o que era aquilo que ele botou para os guardas olharem. Era uma Bíblia aberta assim, era o salvo-conduto. Então, né, a gente tem que ter assim, sinceridade no que está pensando. Eu pensei assim, puxa vida, aquilo ali já deu a passagem pela vinda do Brasil. Será que vai dar uma outra passagem? Abrir uma Bíblia? Né? Será que se eu decorar essa Bíblia, se fizer isso tudo, eu estou salva? Nós vamos ter que entender que o Evangelho do Cristo é para ser vivenciado, é para ser vivido, é muito mais difícil, a gente sabe disso. São questões mais complexas. E por isso a doutrina espírita nos propõe essa nossa visão, né? Porque nessa insatisfação que o ser humano se encontra, ele tenta buscar a cura projetando, né, essa insatisfação em todas as questões materiais, de poder, de riqueza. Eu compro, eu bebo, eu como, eu tenho N relações sexuais, eu compro não sei quantos imóveis, eu tenho não sei quantas coleções de amigos e colegas, e continuo insatisfeito, né? Nós vamos perceber das suas neuroses, cada uma com as suas tendências excessivas, nós estamos às vezes nos distraindo, porque nós vamos ter que fazer emergir de dentro do nosso ser o que causa essa insatisfação, esse comportamento de matriz. E como é que eu vou fazer isso emergir, esse comportamento? Me olhando, me analisando dia a dia. Eu falei assim com ela porque quem é ela para falar comigo? Né? Mas eu também falo assim com um e falo com o outro. É o nosso orgulho. Nós falamos que somos rebeldes, nós somos rebeldes e orgulhosos. Quem é você para falar comigo assim? Ele é uma pessoa que está se equivocando. E quem que nós somos? Aí nós vamos perceber que a nossa necessidade é tão grande que o outro nos trate com o quê? Me trata com respeito, hein? Você tem que me tratar com consideração. O que é isso, gente? Essa necessidade tão grande que todos nos tratem tão bem. Se não, esse nosso ego imenso de vidas anteriores, de grande poderio, que ainda nos clama para que todos nos sirvam. Demora pra caramba. Como é que ele está olhando? Você viu o olhar dele? Neurose. Ele fica paranoico. O orgulho faz isso. As relações, né? Meu patrão falou comigo daquela forma. Rebeldia. Às vezes é rebeldia. Às vezes nós temos que ter educadores mais severos mesmo na nossa vida. Então nós vamos perceber, então, essa foi a questão do orgulho. E a humildade? Como é que a gente às vezes vê essa humildade? Às vezes, essa humildade que vai nivelar todos, nós confundimos às vezes ela com uma timidez, não é? Às vezes nós somos tímidos, às vezes nós somos medrosos. E fulano abaixou o rosto, é tão humilde, não. Às vezes é medroso mesmo. Não tem energia para enfrentar, às vezes, o olhar do outro. Ou uma situação mais complicada. Ele é tímido ou é medroso. Ou então algumas pessoas servis, subserviência, não é humildade. São aquelas pessoas que tentam agradar tudo e todo mundo. Faz a vontade de todo mundo. Fulano fala, tá, aquela pessoa atrás, a gente fala assim, parece um escravo, a situação dele é de escravo mesmo. O que ele está tentando ali? Agradar. O que vai acontecer com ele? Não vai conseguir. Porque ele não vai conseguir agradar o tempo todo. Nada garante nada dessa situação.
Significa que eu dizendo sim o tempo todo para uma criatura, ela vai gostar de mim? Porque eu vou ficar revoltada, porque eu vou exigir dela gratidão e reconhecimento. E isso não ocorre. A gente sabe que isso na vida não ocorre. Então, o que vai acontecer na realidade? Eu dizer sim, sim, sim. Eu vou estar sendo hipócrita com quem? Comigo. Com os meus sentimentos. Eu não queria fazer aquilo. Mas às vezes eu nem sei o que eu quero fazer. Eu falo, para mim, tanto faz. Não é tanto faz não, gente. Não é tanto faz não. A gente tem que parar. Outro dia eu vi uma coisa assim, achei maravilhosa. Tem que parar até para perceber se você gosta de feijão com sal, com pouco sal, com muito tempero. Até isso a gente tem que parar para perceber. Nosso reservatório moral, que a gente fala que é livre-arbítrio, não é não. Ele está lotado de condicionamentos. A gente tem as respostas, prontas. Nosso julgamento é rápido, porque a gente não pensa. Já mudamos. Se nós já mudamos, como é que o nosso pensamento ainda é o mesmo? Não pode ser, não combina. Mas por que eu falo isso ainda, hein? Por que quando acontece uma situação, eu dou aquela ressalva, hein? E por que tudo que quando vão falar comigo, eu já faço assim, hein? A gente vai reparar que nós somos muito parecidos nos nossos defeitos, né? Não posso falar porque nós somos muito parecidos. Nós somos diferentes, são nas virtudes, nas conquistas. Então, são aquelas atitudes que nós temos que falar assim, engraçado, eu faço assim com fulano, faço assim com Bertano. Qual é a essência? Eu tenho que tentar, nessa matriz de comportamento, descobrir onde é que está essa essência. O que ocorreu ali que detona isso? E só me olhando. Então, humildade também não é essa subserviência. Nós vamos lembrar de Jesus, né? No livro Boa Nova, ele quando foi em Nazaré, ele teve muitos problemas naquela excursão em Nazaré. Ele começou a pregar, começaram os opositores, né, falando mal do Cristo, reclamando dele, e no instantinho os discípulos começaram a defendê-lo. Né? Estão chamando meu mestre de Senhor de Satanás, eu vou defender. E começou Pedro, Tiago, Filipe a colocar, advogando a causa do mestre. E Jesus, para variar, né, naquela figura, na dele, e os discípulos perguntou, mas mestre, o senhor não vai fazer nada? Ele perguntou assim, podemos colher uvas nos espinheiros? Mas Filipe, né, ainda continuou rebatendo, mas Senhor, o Senhor enquanto falava, todos que lhe ouviam depois falaram mal do Senhor. Jesus falou assim, não será vaidade demais da nossa parte exigir que todas as pessoas tenham a nossa personalidade em autoconceito? Não é vaidade? Querer que todos façam da nossa personalidade o autoconceito? Né? Agradar a todos e fazer a vontade de todos significa caminhar pela porta larga, onde estão as mentiras da convenção. Então não é dizer sim, não. É sim, sim, não, não, quando for necessário. O meu compromisso é com a minha consciência. Às vezes andar em porta larga demais nos traz complicações. A quem que eu estou tentando agradar? Eu sou humilde? Lá dentro, qual é meu objetivo, hein? Na realidade, hein? Eu estou querendo ganhar concursos de popularidade? Como é que fulano vai gostar de mim, se tem dia que nem eu mesmo gosto de mim? É complicado, né? É que vai gostar de mim? Será que eu não me vejo? Tem dia que eu mesmo falo, se eu pudesse, eu me mudava de mim mesmo. Não dá. Então é a vida. Nós temos que ter um compromisso com a nossa consciência. Essa é a ideia. Nós vamos lembrar também, muito interessante é quem não sabe o que fala, né, gente? Eu falo isso. Do Chico Xavier, uma vez, ele estava na comunhão espírita cristã, e no término de uma reunião, ele foi abordado por um senhor alcoolizado. Ele disse assim, aquele senhor mastigava um pedaço na boca de pão, e não engolia não, mascava. Sabe como é que é, né? Bêbado fazendo isso. Chegou assim para o Chico e falou assim, Chico, dizem que você é humilde mesmo. Eu vim aqui para saber se é verdade ou se é mentira. Tirou o pão da boca e ofereceu para Chico. Se Chico Xavier é humilde, coma comigo esse pedaço de pão. Bem, aí Chico falou, meu amigo, para mim isto não é nenhuma prova de humildade, mas não terei problemas em auxiliá-lo a comer o pão que você me oferece.
E a pessoa saiu dali convencida que Chico Xavier era humilde. E Chico pensou, se humildade fosse algo que dependesse da gente engolir um pedaço de pão todo babado, né? E às vezes a gente pensa que humildade é engolir o quê? Ah, então se eu agora, de salto alto, tirar meu sapato, for lá no banheiro, lavar o banheiro, eu sou humilde? É isso que é humildade, gente? Então é a coisa mais simples que tem do mundo, é ser humildade, fazer humildade. É nisso. Qual é o teu objetivo quando você faz isso? Quando eu entendo dessa igualdade nivelando todos, afastando essa ilusão que um é mais do que o outro, somos todos irmãos. Então algumas pessoas fazem alguns atos, buscando naqueles atos se dizerem humildes. Isso é um perigo, porque é igual aquela propaganda, fazemos cara de inteligente, fazemos jeitos de humilde. Para quem? Se o outro não vai ser meu advogado no plano espiritual, não. Eu vou dar conta comigo mesmo. Nós vamos encontrar na Bíblia, para vocês verem, eu achei muito interessante, Jesus, né? Pilatos interroga Jesus e fala assim, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele não usou de falsa modéstia. Ah, não. Tu dizes que eu sou, para isso eu vim, eu sou rei. Ele não era rei daquele pedacinho de terra. Ele espiritualizou aquela terra. Ele não foi falso modesto. Ai, não tem isso não, eu sou assim. Ele só não aceitou ser chamado de bom, porque bom é o Pai. Agora vamos perceber o ensinamento dele na festa da Páscoa, na grande ceia, junto com os discípulos. Olha ele com Pilatos, agora vamos ver o discurso do Cristo com os seus discípulos. Festa da Páscoa. Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, à maneira dos escravos, né? Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreender-lo-á depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Depois de ter lavado os pés dos seus discípulos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faça vós também. Em verdade vos digo, que se o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. E nós, gente? Se Jesus, se o mestre que foi o mestre, se cingiu à maneira de escravos da época e lavou para que nós outros entendêssemos, para lavarmos esses pés e pudéssemos andar de uma forma mais espiritualizada, que o nosso caminhar fosse elevado. Então nós vamos perceber a humildade do Cristo nessa época de Natal, né? Vamos às suas histórias, que veio a manjedoura, o governador celeste, nós sabemos que é o governador, aquele que poderia ter feito tudo mudar e não fez. Isso é humildade? É. Ele
é o exemplo mais vivo da humildade. Então, o divino Senhor fez-se servo da humanidade. Ele humilhou-se e apagou-se, né? Para que os homens hoje elevem-se e brilhem. Nós vamos parar para pensar nessas situações de Jesus e pedir a Ele nesse momento: Senhor, afastai-nos da vaidade, né? Proteja-nos contra o nosso orgulho. Ensina-nos a caminhar na estrada do trabalho e da humildade. Que Ele nos inspire a ter essa virtude, a humildade, porque com ela será, né, marchar pela felicidade rumo ao nosso Pai maior. Que Jesus, então, assim nos despeça e que, de alguma forma, nos tenha ficado alguma coisa. Graças a Deus.